né? Amém. Gênesis capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 18. E o título da nossa palavra é Decisões que honram a Deus. Decisões que honram a Deus. Gênesis 13 diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Neste tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam esta terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão juntos a Hebrom. E diz a palavra que levantou ali o que, meus irmãos? Um altar ao Senhor. Somente até aqui, amado Deus e amado Pai. Ó Deus, nós cantamos, Senhor, sobre a preciosidade da Tua palavra, de querermos valer a Tua palavra em nós. Ó Deus, e o caminho para isso é ouvirmos a Tua palavra, guardarmos a Tua palavra, vivermos a Tua palavra. Por isso, Senhor, nos ensina através desta ministração, Senhor. Ó Deus, nos conduz, ó Deus, a tomarmos sempre escolhas que honram o Teu nome, Senhor. Por isso fala o coração de cada um dos Teus filhos, Senhor, edificando e fortalecendo, exortando para a glória do Senhor, em Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. Qual foi a decisão ou escolha mais difícil que você já teve que fazer na sua vida? Se alguém lhe fizesse essa pergunta, lhe dando aí 10 segundos para você pensar, qual foi a decisão ou escolha mais difícil que você já teve que fazer em toda a sua vida? Eu creio que todos nós
acumulamos decisões que nos trouxeram paz, né? Há decisões que nos trazem paz e bons resultados. Algumas outras decisões que nos trazem tristezas e arrependimento. Por exemplo, quantas são as pessoas que tomaram a decisão de abortar um filho e carregam um peso por essa decisão do passado? Quantos são? Quantos são aqueles que tomaram a decisão de não valorizar o casamento e a família e por isso sofrem o afastamento, a solidão que o fim do casamento trouxe, né? Eu já ouvi casos de pessoas se lamentando por isso, dizendo assim: eu tinha que valorizar mais a minha família. Se eu tivesse feito isso no passado, hoje eu não seria um homem separado, hoje eu não seria um homem distante da minha família. Uma das decisões mais difíceis que eu e Denise tomamos na nossa vida foi quando ela ficou grávida do nosso primeiro filho. Ela teve um sangramento, nós corremos para o hospital, aqui em Caxias mesmo. Ela ficou internada, mas percebemos que os médicos não fizeram muita coisa para solucionar aquilo. Ela entrou no hospital, o médico examinou, colocou ela numa enfermaria e não fez muita coisa para solucionar o problema. E um enfermeiro que trabalhava no hospital e que conhecia ela, já tinha, se eu não me engano, estudado com ela, porque também ela fez enfermagem, então em algum momento estudaram junto ou trabalharam junto. Esse enfermeiro trabalhava nessa unidade hospitalar e chegou para nós e disse o seguinte: olha, os médicos não estão fazendo nada com a Denise, pois estão esperando ela perder o bebê para poder fazer a chamada curetagem, né? Fazer a coletagem, só isso. Então o que eles estão, na verdade, é esperando ela perder o bebê para poder fazer a curetagem, a coletagem. Eu procurei então, quando eu soube disso, eu falei: vou conversar com o médico. Procurei o médico de plantão para conversar com ele, e me lembro das palavras que ele me disse, exatamente as palavras que ele me disse naquela ocasião. Ele disse as seguintes palavras: pela minha experiência de Ilha do Fundão, eu lhe digo que o seu filho não vai sobreviver. Aquilo criou um baque, aquilo me fez ficar chocado, ficamos transtornados, não sabíamos o que deveríamos fazer, mas decidimos procurar um médico fora do hospital. E eu me lembro que foi uma decisão assim, inusitada, porque naquela época, era uma época ainda antiga, tivemos que procurar no livro do plano de saúde um médico que atendesse aquela especialidade e um médico que se interessasse por essa situação, né? E me lembro que oramos, no próprio hospital oramos por isso, e ligamos para alguns médicos, e graças a Deus, uma doutora, que a gente tem muita gratidão por ela ter, né, aceitado isso, ela se interessou, a doutora Lígia, ela se interessou pelo caso, ela nos mandou fazer um exame para ver se a criança estava viva de fato, né? Tiramos a Denise do hospital. Me lembro que meu irmão tinha até um Escort, um carro baixo, e a gente foi assim mesmo, colocamos ela no carro, assinamos um termo, fez o exame, viu que a criança estava ali viva, estava ali encolhida num cantinho, né, da placenta. Saímos do hospital. Denise foi atendida pela doutora e graças a Deus, tudo terminou bem. Nosso filho, no início dessa semana, completou 33 anos de idade. 33 anos de idade. Mas foi uma decisão muito difícil que nós tivemos que tomar, de tirar ela do hospital. Tivemos que assinar um termo, né, algo que nos apavorou. Essa história aqui do texto bíblico nos fala de decisões que Abraão e o seu sobrinho Ló tiveram que tomar. Embora as decisões pareçam semelhantes, né, quando a gente olha a história de Ló
A história de Abraão, cada um foi para o seu lado. Então parece que as decisões foram semelhantes. Na verdade, cada um foi para um lado, mas percebemos que as motivações que levou cada um a tomar as decisões foram motivações diferentes. E por isso, os resultados foram diferentes. Antes de trabalharmos esse texto, se torna também importante algumas considerações sobre esse contexto dessa história, né? Às vezes a gente lê um texto tão antigo, né? Velho Testamento, especialmente a história de Abraão. Então, estamos dessa história há mais de 3.000 anos, 3.000 e tantos anos, né? Então, é importante nós contextualizarmos essa história para entendermos um pouquinho melhor. Nessa época, as famílias eram formadas e estruturadas em clãs. Abraão era o chefe do clã familiar. Portanto, a palavra final era dele. Ele podia tomar qualquer decisão sobre qualquer pessoa que fazia parte do clã que ele dominava. No entanto, ele permite que Ló, seu sobrinho, faça a escolha que lhe agradasse. Abraão deu a Ló uma oportunidade que ele poderia não dar. Ele poderia dizer: eu tomo a decisão por você. Mas Abraão dá a Ló a oportunidade de fazer uma escolha que melhor lhe agradasse. Ló poderia ter escolhido pelo menos algumas opções. Poderia ter escolhido, por exemplo, ficar em Canaã, que era a terra onde eles estavam, e fazer Abraão sair e dizer: olha, Abraão, eu vou ficar aqui, então se alguém tiver que sair, saia você, vai você para o seu caminho. Poderia dizer isso. Ló poderia ter escolhido ficar com o seu tio e acabar com as contendas, dizer: não, eu vou escolher ficar com o senhor, vamos acabar com essa contenda, vou conversar com os pastores dos gados e vamos resolver isso. Ou podia tomar a decisão que acabou tomando, seguir os seus próprios olhos, seguir o seu próprio coração. Então Ló tinha algumas oportunidades, tinha algumas opções. A opção que ele escolheu foi essa, né? Olhar para uma determinada direção e sair nesta direção. Ao contar essa história, né, a história de Gênesis, Moisés, que é o autor do livro, ele estava mostrando como Deus conduziu a história do patriarca Abraão a fim de gerar o povo de Israel. Então, o interesse de Moisés, o autor do livro, é destacar a história de Abraão, porque Abraão é o patriarca, foi de Abraão que veio a nação de Israel. Então, Moisés, que é o autor, está dando uma ênfase a Abraão. A história de Abraão, podemos dizer que era a história da própria nação de Israel. A história de Abraão não foi uma história somente de decisões certas. Quem conhece a vida de Abraão sabe que ele pisou na bola algumas vezes. Pisou ou não pisou, meus irmãos? Pisou na bola algumas vezes, né? Abraão tropeçou quando ouviu a sugestão de Sara para coabitar com Agar e ter um filho com ela, a fim de acelerar a promessa, né? Ele ouve Sara e toma uma decisão errada. Abraão vacilou mais de uma vez, quando, com medo, mandava Sara dizer que era irmã dele, quando entrava em cidades suspeitas, vamos assim dizer. Às vezes ele ia entrar numa determinada cidade e ele mandava Sara dizer: olha, diga que você é minha irmã, embora era uma meia verdade, segundo o texto bíblico, mas ele fazia isso por medo, né, de que algo pudesse acontecer. E sim, há fatores que podem nos levar a tomar decisões erradas. Nos casos citados, nós podemos ver que Abraão tomou a decisão errada por impaciência. Quando Deus fez a promessa para ele, ele se tornou impaciente, ouviu Sara e tentou antecipar a promessa de Deus. Tomou decisões erradas, motivadas pelo medo. Mas no texto base que nós estamos vendo aqui, nós podemos destacar outros fatores que fizeram Abraão também tomar decisões erradas, ou melhor, Ló tomar decisões erradas.
Podemos dizer que o cansaço é um fator que nos faz tomar decisões erradas. Abraão e Ló, às vezes a gente lê um texto bíblico aqui, por isso que é muito bom a gente, às vezes, tentar abrir o texto bíblico, né? Abraão e Ló já estavam numa jornada cansativa, meus irmãos, de caminhada. Eles estavam andando numa jornada de mais ou menos 320 quilômetros. Só essa distância aqui que se fala assim, né? No verso 13 que diz aqui: saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe. Aqui no texto bíblico é uma frase, é meia frase, do Egito para o Neguebe. Mas quando a gente vai ver a distância, segundo estudiosos, era uma distância de 320 quilômetros. Talvez alguém possa dizer: pastor, o que é 320 quilômetros? Às vezes eu falo para a Denise assim: a gente vai ter que andar 40 quilômetros. Ela fala: o que é 40 quilômetros? Ela fala: o que é 40 quilômetros? Aí eu tenho que falar: é uma distância como daqui, sei lá, daqui na Barra, né? Porque às vezes a distância não é percebida. 320 quilômetros, irmãos, é como daqui em São Paulo, né? Às vezes a gente faz essa distância de carro e se cansa. Naquela época não tinha carro que andava 100 km por hora, 120 km por hora. Então certamente Abraão e Ló estavam cansados numa jornada de 320 quilômetros. Era uma viagem, como eu disse, daqui a São Paulo, contando com a distância que eles já haviam percorrido antes, desde Harã, né, até o ponto que eles estavam. Porque quando Abraão saiu da sua terra de Harã, o texto bíblico diz que Ló estava com ele. Se você voltar aí um pouquinho, veja, no capítulo 12, que Deus faz a promessa para Abraão, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela. Ele sai dessa terra e no verso 4 diz assim: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E quem é que estava com ele, meus irmãos? E Ló foi com ele. Então Ló e Abraão estavam já caminhando distâncias longas. Certamente isso produziu cansaço. E todos nós sabemos que o cansaço é algo que afeta o quê, meus irmãos? As nossas emoções. Quem é que muda quando está cansado? Quem é que muda? Muda o humor, né? Às vezes a Denise, eu estou com ela e ela fala assim: você está diferente. Ela fala: eu estou cansado. Quando a gente está cansado, as nossas emoções mudam o nosso humor, e certamente isso abre portas para contendas e discussões, né? Eu, quando estou cansado ou com fome, eu não sei qual é pior, quando eu estou cansado ou com fome, né? Hoje eu saí daqui, estava com fome. Não queria nem chegar em casa para comer, comia aqui perto mesmo. Eu estava com fome, porque quando estou com fome eu quero resolver isso logo. Então, quando nós estamos cansados, nosso humor muda. E certamente Abraão e Ló estavam cansados. Por conta deste cansaço, diz o texto bíblico que as contendas começaram o quê, meus irmãos? A surgir, tanto com eles como também com seus próprios empregados. O trabalho de levar o rebanho de um lado para o outro era algo estressante. Segundo alguns estudiosos, em épocas mais secas, os pastores precisavam levar o rebanho para as regiões que ainda tinham água. E isso muitas vezes implicava esses trabalhadores em ficar distante de suas famílias por dias. Então, quando a gente vê aqui essas contendas acontecendo, por trás disso há fatores: cansaço, há o fator de estarem distante de suas famílias, e essas contendas começaram a acontecer. E como nós vamos ver, as contendas tinham também uma natureza material, ou seja, eles queriam um melhor lugar para estabelecerem os seus próprios rebanhos, os seus próprios, o seu próprio negócio. Mas uma coisa importante que Moisés insere no relato da vida de Abraão é que ele era um homem temente a Deus, um servo de verdade, pois Abraão sempre estava voltando-se para Deus. É interessante que às vezes quando a gente lê o texto bíblico, se ater a coisas que o autor está colocando ali, às vezes parece até fora do contexto, mas aquilo tem um significado importante. Moisés, que é o autor do texto, está querendo mostrar que Abraão era um homem de Deus,
Estava querendo mostrar que Abraão era um homem temente a Deus, um homem que se voltava para Deus constantemente. E vamos ver aqui no capítulo 12, verso 8, o que diz aqui o texto. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel ao ocidente, e Ai ao oriente, e diz Moisés escrevendo, que ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. No capítulo 13, verso 4, diz, até o lugar do altar, que outrora tinha feito, e aí, o que Abraão fez, irmãos? Invocou o nome do Senhor. Agora lá no verso 18 do capítulo 13, o finalzinho, Abraão mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão juntos a Hebrom, e mais uma vez Moisés bota essa observação, e levantou ali o que, meus irmãos? Um altar ao Senhor. Abraão não era um homem perfeito, mas era um homem temente a Deus. E eu digo aos irmãos, isso faz toda a diferença. Quando nós somos homens e mulheres tementes a Deus, que queremos amar a Deus, que queremos servir a Deus, isso não vai isentar que a gente, às vezes, tropece, mas certamente isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Isso vai fazer toda a diferença. E é exatamente isso que Moisés está querendo colocar. Está fazendo um contraste entre Ló, nesse texto aqui, entre Ló e Abraão, mostrando que as escolhas que um faz e as escolhas que o outro faz são escolhas aparentemente semelhantes, mas que não são semelhantes porque as consequências são diferentes, porque são homens, um homem temente a Deus e um outro homem ligado ou levado por outros sentimentos. O texto diz que as contendas levaram Ló e Abraão a se separarem. Abraão poderia fazer com Ló, como eu já disse, o que fez com Agar. Quem conhece o contexto sabe que Abraão chamou Agar e disse, olha, vai embora. Você está em contenda com Sara, vai embora. Ele poderia fazer isso porque ele era o chefe do clã. Era ele que comandava ali, ele era o patriarca daquela família. Mas Abraão deixou que Ló, seu sobrinho, escolhesse o caminho que julgasse melhor. Verso 9 diz aqui, vamos ficar com a Bíblia aberta. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. E aqui vemos a diferença entre a escolha de Abraão e a escolha de Ló. Aí já começa, até aqui as coisas ainda não estão bem claras, mas daqui por diante as coisas começam a tomar caminhos diferentes. O texto diz que Ló tomou a sua decisão. E o texto diz que Ló levantou os olhos, verso 10. Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Ló levantou os olhos e viu. Note, é sempre também importante isso, quando a gente estuda o texto bíblico, tentar entender o que o autor está querendo colocar ali, Então note que Moisés, o autor do livro de Gênesis, não inclui Deus na ação de Ló. A ação de Ló, Deus não está aparecendo. O texto diz que Ló levantou os olhos e viu. Foi o próprio Ló que viu. Foi o próprio Ló que tomou a sua decisão. O agente da ação foi o próprio Ló. E nós precisamos, irmãos, ter muito cuidado e atenção nas nossas decisões, sejam elas quais forem, para que elas não estejam nunca apartadas de Deus e da sua palavra. Toda vez que um servo de Deus, uma serva de Deus tem uma decisão para tomar, a principal preocupação tem que ser essa decisão está de acordo com a palavra de Deus? Essa decisão está até onde eu posso entender de acordo com a vontade de Deus?
Porque se não for uma decisão de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, nós temos que nos afastar delas. Quantas são as pessoas que querem atribuir a Deus o que não vem de Deus e o que não vem de sua palavra? Talvez você já conheça pessoas assim, que às vezes tomam decisões e dizem: foi Deus que me iluminou, foi Deus que falou comigo, foi a palavra de Deus. A decisão de Ló foi dele, não foi uma decisão que veio de Deus. Por isso que ele foi atraído por aquilo que é aparente. Toda decisão que é uma decisão sempre humana, ela é muitas vezes identificada por isso. É uma decisão fundamentada naquilo que é aparente. Vamos voltar aqui ao texto. Por quê? Porque ele diz assim: levantou os olhos, viu toda a campina do Jordão, e o texto diz que a campina era de que maneira, meus irmãos? Era bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Então Ló olhou para um lado, olhou para o outro. Para o lado que ele olhou, ele viu uma campina bem regada, bem verdinha, as coisas ali aparentemente tão tremendas. Ele olhou aquela campina e pensou consigo mesmo, né? Não tem como dar errado. Esse é o lugar, essa é a direção. Mas a verdade é, irmãos, que o próprio texto diz e antecipa, é que deu errado. É que deu errado. O próprio texto antecipa que aquela campina verde bonita, ela foi totalmente destruída um pouco mais à frente. Aquela campina verde bem bonita trouxe muitos transtornos para a vida de Ló e sua família. Aquela campina verde bem bonita foi a destruição da sua própria família. Próprio capítulo 19, se você, só para antecipar, capítulo 19, versos de 27 a 29, só para que os irmãos entendam. Capítulo 19, verso 27 a 29, diz que tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a terra, o que, meus irmãos? O que está aí no teu texto? Para toda a terra de campina, a mesma campina que Ló viu lá atrás. Agora Abraão está olhando e diz que dessa campina Abraão viu o que, meus irmãos? Que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades que Ló habitara. Então aquela campina verde bem bonita que Ló viu, mais à frente, ela foi destruída. Foi causa de dores, morte na vida de Ló. Por isso, eu exorto os irmãos e irmãs nesta noite: cuidado, meu irmão, não siga as aparências, elas podem terminar mal. As decisões que você tiver que tomar, não sigam as aparências. Isso parece melhor, isso me indica que é algo que pode ser melhor para a minha vida. Não, meu irmão, siga aquilo que a palavra de Deus te instrui. E isso envolve tudo na nossa vida, tudo. Um crente, ele tem que trazer isso para tudo na sua vida. Para um relacionamento amoroso, quantos são os crentes que estão se dando mal, porque estão olhando as campinas bem verdes e escolhendo a partir da aparência, nos relacionamentos amorosos, na troca de um trabalho. Eu me lembro, como se fosse hoje, muitos anos atrás, uma irmã da igreja, no início da igreja, no meu início do ministério, essa irmã trocou de trabalho. Foi para ela trabalhava com cabelo, era salão de cabeleireiro, e ela estava num trabalho, não ganhava tanto, mas era um trabalho tranquilo. E foi para um trabalho, trocou o trabalho, foi para um trabalho onde a dona era de um centro espírita, e
e começou a fazer coisas, começou a obrigar ela a querer fazer coisas, e depois ela veio: pastor, estou desesperada, se eu soubesse que era isso, se soubesse que era assim, não teria tomado essa decisão, mas ela foi talvez pela aparência. Isso serve, irmãos, para as amizades que formamos, isso serve para tudo na nossa vida, tudo na nossa vida tem que estar pautado sempre nesta confiança de que Deus tem o melhor para nós. A escolha de Ló, podemos dizer que foi uma escolha o quê, meus irmãos? Desastrosa. Tantos frutos ruins brotaram dessa escolha que ele fez, motivada pela aparência. Se você depois ler o contexto, você vai ver que Ló foi aprisionado pelos seus inimigos, teve os seus bens saqueados, foi atormentado pelos homens perversos da cidade de Sodoma e Gomorra, teve que fugir da cidade, sua mulher morreu, virou uma estátua de sal. Quantas coisas trágicas aconteceram na vida de Ló. E interessante que Moisés coloca algo que às vezes passa desapercebido. Moisés está aqui relatando essa história. Obviamente que ele tem uma motivação para relatar essa história. Ele está querendo contar a história do patriarca de Israel. Obviamente que aquele que fez a nação de Israel surgir, a fidelidade de Abraão, o compromisso de Abraão com Deus, esse é o destaque. Mas Moisés coloca um detalhe aqui tão importante que às vezes passa desapercebido. Capítulo 19, verso 29, vamos mais uma vez voltar aqui ao capítulo 19, verso 29, que diz assim o texto: ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Ló. É isso que diz o texto bíblico? Lembrou-se Deus de quem, meus irmãos? De Abraão. E fez o quê? Tirou Ló dos meios das ruínas, quando subverteu as cidades que Ló habitava. Então o texto mostra aqui que talvez nada disso teria acontecido na vida de Ló, se lá atrás se ele tivesse tomado uma decisão bem simples, de dizer: não, meu tio, eu vou ficar contigo, eu vou caminhar contigo. A minha decisão é uma decisão de servir e estar aqui contigo. Então o texto bíblico nos mostra que por misericórdia por lembrar de Abraão, por ter misericórdia de Abraão, é que Deus socorreu a vida de Ló. Mas voltando ao texto base do capítulo 13, agora a partir do verso 14, nós começamos a ver a escolha de Abraão. No primeiro momento vimos a escolha de Ló, e como essa escolha gerou tantos desastres na vida dele. Mas a partir do verso 14, nós vemos a escolha de Abraão, e essa escolha segue um caminho completamente diferente. Na escolha ou decisão de Abraão, nós vemos que Deus está presente desde o início. No verso 14 diz assim, olha como que há uma diferença no relato de Ló e no relato de Abraão. No relato de Abraão, o texto diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Deus disse o que, meus irmãos? Disse o que, igreja? Ergue os olhos e olha. Já não é Ló olhando, agora é Deus mandando Abraão olhar. É Deus direcionando a vida de Abraão. É Deus que manda Abraão erguer os olhos. É Deus que direciona a visão deste homem para ver o que ele queria fazer na vida deste homem. A Campina Verde era uma realidade, tanto para Ló como para Abraão. Será que só Ló viu a Campina Verde, irmãos? Será que Abraão não viu a Campina Verde? Certamente ele viu a Campina Verde. Então a Campina Verde era uma realidade, mas Canaã era algo que precisava ser construído. Eu creio que daí é que vem aquele ditado, que às vezes a gente usa no nosso dia a dia: a grama do vizinho
A grama do vizinho parece sempre mais verde, é ou não é, meus irmãos? Às vezes a gente olha e fala, a grama do vizinho parece melhor, parece mais verde, né? Mas ouça, meus irmãos, o melhor que Deus tem para a nossa vida, né, o melhor para a nossa vida é aquilo que Deus sempre nos mostra, especialmente na sua palavra. O que é melhor para a nossa vida? É o que Deus nos mostra na sua palavra. Entenda que Deus não mostrou para Abraão uma campina, mas fez uma promessa para ele. Isso é algo tão maravilhoso, irmãos. Às vezes a gente já quer uma coisa pronta, e Deus vem com uma promessa para nós. E no caso de Abraão, aquela promessa foi suficiente. Foi suficiente para ele confiar. Foi suficiente para ele prosseguir. Foi suficiente para ele continuar seguindo. E eu pergunto aos irmãos, as promessas de Deus são suficientes para você? Quantas vezes a gente diz, não, Senhor, eu quero que isso se torne realidade agora. Mas nós precisamos confiar que a promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida. Que aquilo que Deus falou vai se realizar. Abraão foi chamado de o pai na fé, porque ele aprendeu realmente a viver pela fé. Ele realmente aprendeu a confiar e esperar em Deus, quando ainda não havia muito para se ver. O autor da carta aos Hebreus define fé como o quê, meus irmãos? O que é fé? Lá em Hebreus 11, verso 1. A fé, o que diz o texto? É a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. O que é isso, pastor? Quando você diz que é um homem de fé, quando você diz que é uma mulher de fé, é essa fé. É essa fé que está na Bíblia, é essa fé que está em Hebreus, é essa fé que está aqui na história de Abraão. Era um homem que recebeu uma promessa de Deus. Ele não recebeu uma campina, ele recebeu uma promessa de Deus, e isso foi suficiente na vida dele. E eu digo aos irmãos, a sua fé se enquadra nessa descrição bíblica, ou ela é do tipo da fé, que muitos falam por aí, a fé de São Tomé? Qual é a fé de São Tomé? Eu preciso ver para crer. Não, a fé bíblica é o contrário. Eu não preciso ver para crer, eu preciso ouvir para crer. Eu preciso crer que Deus está, que Deus vai realizar aquilo que está falando aos nossos corações. A fé de Abraão também não era do tipo uma fé passiva, mas uma fé ativa. Não significa, Deus tem me feito promessas, maravilhoso, vou aqui sentar aqui no meu banquinho e ficar esperando isso acontecer. Não, a fé de Abraão não era uma fé do tipo passiva, mas uma fé ativa. Deus fez ele percorrer toda a terra que ele iria receber do próprio Deus. Vamos voltar aqui o texto. No verso 17 do capítulo 13 diz assim: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura. E Deus disse para Abraão o que, meus irmãos? Porque eu te darei esta terra. Ao escolhermos o caminho da fé, meus irmãos, em Deus, isto não significa passividade, pois temos que nos envolver naquilo que Deus quer fazer em nossos lares, em nosso casamento, em nossa igreja. Eu tenho tantas promessas de Deus na minha família, no meu casamento, mas isso não significa que eu tenho que sentar e esperar só Deus fazer as coisas, não. Significa que eu tenho que me envolver, significa que eu tenho que ser um instrumento de Deus, para que aquilo que Deus tem prometido aconteça na minha família, no meu casamento, na nossa igreja. Moisés estava mostrando o padrão de Deus agir. Quando nós vemos esse texto de Gênesis, e nós vemos outros livros que Moisés também escreveu, nós vemos um padrão de Deus agir. Que padrão é esse, pastor? É Deus sempre chamando aqueles, dizendo: Abraão, sai da sua terra, mas percorre a terra que eu vou te dar.
E o que Abraão fez? O que diz a palavra? Ele ouviu de Deus e obedeceu. O próprio Moisés também foi um homem obediente a Deus. Ele ouviu que Deus libertaria o povo da opressão do Egito. Mas Moisés foi para uma montanha, sentou na montanha e ficou assim: tá bom, Deus, vai lá, faz a libertação. Não, o próprio Moisés teve que se envolver com isso, ser um instrumento de Deus para que aquela libertação acontecesse. Nós vemos isso na história de Josué, mesmo ouvindo a promessa de Deus de que ele daria Canaã, de que os inimigos seriam derrotados. O que Deus quis que Josué fizesse? Enfrentasse esses inimigos, rodeasse a terra, enfrentasse lá, né? Então o caminho da fé, meus irmãos, não significa passividade. O caminho da fé significa nos envolvermos com Deus, querermos ser instrumentos de Deus para que as promessas dele se cumpram naquilo que ele tem prometido a nós, seja na nossa casa, seja na nossa igreja, seja na nossa família, seja na nossa história, naquilo que ele quer fazer. Por último, Abraão nunca deixou de mostrar a sua dependência e confiança, né, que essa dependência e confiança estava em Deus, ao manter-se um homem sempre buscando ao Senhor, como nós já mostramos aqui. Ele tinha oportunidades, o que ele fazia? Um altar ao Senhor, adorava a Deus. E aqui no verso 18, mais uma vez, nós podemos destacar isso. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estava junto a Hebrom, e levantou ali o que, meus irmãos? Um altar ao Senhor. Você quer que as promessas de Deus se cumpram na tua vida? Amém, igreja? Você quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida? O que eu tenho que fazer, pastor? Uma das coisas que você tem que fazer é: não deixe que nada te afaste de Deus. O teu e o meu lugar, nosso lugar, é sempre aos pés do Senhor. Isso nos fará tomar decisões acertadas. Todos nós temos que tomar decisões. E se queremos tomar decisões acertadas, um caminho para isso é permanecermos aos pés do Senhor. É buscarmos graça, é buscarmos sabedoria, é estarmos adorando a Deus, é estarmos na casa do Senhor, é estarmos na nossa casa servindo ao Senhor. Então a escolha de Abraão, na verdade, faz parte de uma escolha até, eu diria que muito maior, uma escolha que o próprio Deus fez na eternidade. Sempre que a gente pega um trecho bíblico para estudar, para expor aos irmãos, nós temos que entender que esse texto bíblico faz parte de uma narrativa maior, o que nós chamamos de o plano da salvação. A história de Abraão não é uma história só, história de Abraão não, é a história do plano da salvação. A história de Jacó não é a história só de Jacó, é a história do plano da salvação. A história de Davi não é só a história de Davi, faz parte da história do plano de salvação. Então a escolha de Abraão, na verdade, faz parte de uma escolha maior que o próprio Deus fez na eternidade. Abraão foi um escolhido para fazer parte do plano de Deus, de salvar pecadores como nós. Deus fez a escolha, uma escolha maravilhosa. Que escolha, pastor? A escolha de nos amar e nos salvar. Esta era uma escolha. Nós podemos fazer muitas escolhas, mas como pregou o pastor John pela manhã, havia uma escolha que nós não podíamos fazer. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Nós não podíamos fazer esta escolha. O pecado nos cegou, nós não podíamos achar Deus. Foi Ele que nos achou e nos chamou pela sua graça salvadora. Cristo veio salvar pecadores. Quando Deus disse para Abraão que abençoaria toda a sua descendência, Deus não estava olhando simplesmente para nós, mas Deus estava olhando para nós por meio de Cristo. Cristo é o descendente de Abraão. Então,
Imaginemos que se a história de Abraão desse errado, né? Se as escolhas de Abraão, por exemplo, essa escolha aqui de ir para Canaã, não foi só uma escolha do próprio Abraão, foi o Espírito de Deus conduzindo ele, porque séculos depois, por meio dele viria o nosso Salvador, viria aquele que ele prometeu que abençoaria todas as nações por meio do seu descendente. Então, de todas as decisões que o homem deve tomar, a mais importante de todas é reconhecer que é um pecador que precisa da salvação que Cristo veio nos trazer. Eu sei que você talvez tenha muitas decisões para tomar, mas eu pergunto, essa você já tomou? Quem já tomou essa decisão de reconhecer que é um pecador? Um miserável pecador, que precisa da graça de Deus. Quem já reconheceu isso na sua vida? Então, se nós já reconhecemos isso, que somos pecadores e que corremos para os pés de Cristo, nós já tomamos a decisão mais correta da nossa vida. Mas há aqueles que ainda são pecadores e que negam que é um pecador. Se você já é um servo de Cristo, eu creio que o Espírito Santo lhe dará sabedoria, para prosseguir e tomar decisões que tragam glória e honra ao Senhor. A única coisa que nós temos que fazer é o que, pastor? É nos manter sempre tementes e confiantes no Senhor. As decisões, talvez você vá sair daqui nesta noite e tem muitas decisões para tomar. O que eu tenho que fazer, pastor? Você já fez uma coisa certa. Já veio para a casa do Senhor nesta noite. Talvez até o inimigo queria te impedir de estar na casa do Senhor. E louvado seja Deus que você tomou a decisão certa de vir primeiro adorar o Senhor. Porque adorando o Senhor, certamente, o Espírito Santo vai te conduzir nas decisões que você tem que tomar. É isso que nós vemos, Abraão. Por ser um homem temente a Deus, por ser um homem que estava adorando a Deus, por ser um homem que queria servir a Deus, Deus conduziu a vida daquele homem de forma que as decisões dele trouxessem glória para o nome do Senhor. Eu não tenho dúvida que Deus também faz isso ainda hoje. Quem confia nisso? Que Deus faz isso ainda hoje. Não é pela tua sabedoria, não é porque você é um homem inteligente, uma mulher inteligente, não. É porque você é um homem temente a Deus, é porque você é uma mulher temente a Deus, é que o Espírito Santo vai te conduzir a tomar decisões que glorifiquem o Senhor. Amém, igreja? Então vamos nos colocar de pé nesta noite, e você vai pedir exatamente isso, dizendo: Senhor, me capacita a ser um homem, uma mulher que te tema, que te sirva todos os dias da minha vida, Pai, para que as minhas decisões não sejam decisões que desonrem o Senhor, pelo contrário, sejam decisões que honrem o teu nome, decisões que glorifiquem o Senhor. Então feche os teus olhos e comece a orar nesta noite, agradecendo a Deus pelo Espírito Santo que tem te conduzido, pelo Espírito Santo que tem te levado a ter sabedoria para tomar decisões que estejam exaltando o Senhor. Se porventura você entrou aqui nesta noite tendo tomado uma decisão que conscientemente essa decisão, você sabe que trouxe tristeza ao coração de Deus, que trouxe desonra ao nome do Senhor, peça perdão nesta noite, diga: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Muitas vezes somos levados como Ló, Senhor, pelas aparências, somos levados pelo cansaço, somos levados pelos nossos sentimentos, Senhor, e tomamos decisões que desonram o Senhor. Tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia dos teus filhos, Senhor. Mas, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa sempre nos dirigir, Senhor, sempre nos conduzir, e por uma vida de temor ao Senhor, por uma vida de adoração ao Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo os Teus filhos e filhas, Pai.
Quem sabe, Deus, vidas entraram aqui nesta noite e tem decisões importantes, difíceis, ó Deus, a tomar nesta semana, a tomar nos próximos dias, Senhor. Que o Teu Espírito Santo traga sabedoria ao Teu filho, que o Teu Espírito Santo traga sabedoria à Tua filha, Pai. Senhor, uma decisão às vezes no âmbito familiar, uma conversa que tem que ter com um filho, com uma filha, com um esposo, com uma esposa. Meu Pai, enche o Teu filho com a sabedoria do alto, enche a Tua filha com a unção que vem de Ti, Pai, para que ao falar, para que ao tomar esta decisão traga glória e honra ao Senhor, seja, ó Deus, no âmbito do trabalho, seja, Senhor, no âmbito dos relacionamentos de amizade, ou até mesmo num relacionamento de namoro, de noivado. Meu Pai, que o Teu Espírito esteja conduzindo o Teu filho e a Tua filha, Pai, porque queremos tomar decisões que tragam glória e louvor ao Senhor. Esse é o nosso desejo, e quem tem esse desejo, dê um glória a Deus. Diga: Senhor, me ajuda, me capacita, Pai, no nome santo de Jesus, amém.